Aqui é o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília, para todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live, e o objetivo dessa live aqui é fazer um bate-papo mais interativo, mais direto com vocês, né? O Facebook ele tem restringido o conteúdo, não só meu, mas de todas as figuras políticas do nosso país. O Facebook soltou um comunicado em meados de fevereiro que faria isso e agora já colocou em prática. Então a gente tem aos pouquinhos feito aí essa transição lá do Facebook aqui para o Instagram. Então a gente está tendo aqui o Instagram agora como a nossa principal plataforma de comunicação com vocês, com os nossos seguidores, com quem acompanha o nosso trabalho. E a gente tá fazendo essa live aqui hoje, eu estou iniciando essa live aqui com um propósito mais informativo mesmo, fazer uma espécie de live tira dúvidas, abordar alguns assuntos, alguns temas que a gente não tem abordado lá na página do Facebook. Mas eu quero pedir para você que está me assistindo que você deixe também a sua pergunta aí, o seu comentário. Claro que a gente não consegue, né? Não tem como eu conseguir responder a todos vocês. São centenas, milhares e milhares de comentários que chegam, mas eu prometo que eu estou lendo aqui todos que estão chegando. Não consigo pronunciar, né? Não consigo ler em voz alta, mas consigo ler com os olhos a todos vocês. Então pode ir enviando aí, deixando seu comentário. Eu estou lendo, estou vendo que tem gente aí de todo o Brasil. Obrigado a todos vocês, Catiúcia, Raimunda, enfim, muito obrigado a vocês por todo esse carinho, tá bom? Vamos lá. Pessoal, primeiro eu quero só comentar aqui com vocês rapidamente sobre a declaração do ministro Paulo Guedes, né? Ele disse aí, peraí, eu não sei se tem como colocar título em live, não, deixa para a próxima. O ministro Paulo Guedes deu uma declaração dizendo que o FIES, por culpa do FIES, né, como se fosse uma crítica, para mim ele está elogiando o FIES, mas ele diz que graças ao FIES, hoje a gente tem filho de porteiro cursando universidade. Eu fico muito triste com essas declarações, né, mas sabe aquele negócio que você fala assim, eu avisei, mas você não queria acertar, você queria errar, né? Óbvio que eu não fico feliz com esse tipo de declaração, mas infelizmente eu sou obrigado a dizer, eu avisei. Se vocês verem os meus pronunciamentos, desde que eu assumi como deputado federal, até ontem, vocês veem que eu sempre tenho falado, em todas as minhas entrevistas, em todas as minhas lives, em todos os meus pronunciamentos, eu sempre tenho dito que o ministro Paulo Guedes é preconceituoso contra os mais pobres. Sempre disse isso. Em todas as minhas falas, eu tenho dito que o ministro Paulo Guedes tem preconceito contra a camada mais pobre da população brasileira. E muitas vezes eu fui violentamente atacado por dar essas declarações, né, principalmente por seguidores, por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, mas eu sempre mantive essa minha postura firme, porque eu identifiquei isso no ministro Paulo Guedes já nos primeiros dias dele no ministério, né? E ontem ele deu uma declaração ainda mais chocante, né? Ele disse que a culpa do Estado brasileiro tá como tá é do povo, que o povo está querendo viver demais, que o brasileiro está vivendo até 100 anos, e aí o Estado não dá conta de bancar. Isso aqui para mim não é mais política. Eu tenho dito isso em algumas falas minhas, que assim, a barreira da política, ela já foi ultrapassada há muito tempo. O que a gente está discutindo agora é uma questão de humanidade. É inacreditável, é desumano, é chocante. Para mim, é tão nefasto como foi o nazismo. Você ouvir um ministro dizer que a culpa, né, insinuar que a culpa do país está como está, é que o povo está vivendo demais. Viver virou algo negativo. A própria vida humana, hoje, olha o que esse ministro tenta fazer com o povo brasileiro. Ele tenta colocar você que está me assistindo, o fato de você querer ter uma vida longa na terra, viver muito, você é o culpado pelos males do Brasil, porque as pessoas estão vivendo demais. Eu evito de fazer comentários sobre essas falas.
Eu evito porque eu repudio, mas se eu falar o que eu penso, muito provavelmente eu perco até o meu mandato, se eu não for preso. Então a gente vive dentro de um sistema onde a gente vai mudar esse sistema. Eu tenho fé nisso e acredito. Mas a gente vai mudar ele junto. Eu, vocês, uma pessoa sozinha. Tentar quebrar isso é difícil. E a gente está se fortalecendo para isso, para fazer essa quebra desse sistema que eu continuo acreditando que é possível. Eu não tenho palavras para descrever. Eu acho que essa comparação que eu fiz fala por si só, né? Comparando a fala do ministro Paulo Guedes com as falas de Adolf Hitler. Eu acho que mais incisivo do que isso eu não poderia ser, e eu paro por aqui. E aí a gente achando que ele chegou no ápice, né, da tirania, da falta de humildade, da falta de humanidade, do preconceito, do ódio aos pobres, o ministro se supera e no dia de hoje, ele que já tinha chamado o brasileiro de vagabundo ano passado, né, ninguém se levantou contra isso, eu fui o único, e aqui eu vou deixar a modéstia de lado para dizer que eu fui o único, sim, quando ele disse o ano passado o seguinte: ora, se a gente continuar pagando auxílio de R$600, o povo não vai querer trabalhar. Ou seja, insinuando que o povo brasileiro é vagabundo e que R$600 é uma fortuna. Se a gente pagar R$600, ninguém vai querer trabalhar. Foi a declaração que ele deu ano passado. Eu briguei, xinguei, repudiei, depois ele chamou o povo de vagabundo, agora ontem ele disse que o povo está vivendo demais, o povo está querendo viver até os 100 anos, por isso que o país está do jeito que está, e hoje para fechar com chave de ouro, sei lá se vai fechar, porque pode ser que amanhã ele dê declarações que nos assustem ainda mais, o ministro Paulo Guedes diz que por culpa do FIES, hoje filho de porteiro está fazendo faculdade. O que a gente tem de conquista é tido como negativo, né? Algo que muito me lembra, me remete realmente ao nazismo imposto por Adolf Hitler. É inacreditável a que ponto chegou. A gente não discute mais política no Brasil, a gente discute a falta de humanidade. Eu acho que dá para ver na minha feição o quanto isso está nos afetando, nos afetando, porque eu acho que o brasileiro não está feliz. Eu não acredito que o brasileiro esteja feliz. O sentimento coletivo hoje da nação brasileira, do nosso povo, é de um luto eterno, é um luto que nunca passa. É uma tristeza diária, é um sofrimento diário, é todo dia mais e mais notícias ruins. Aí algumas pessoas dizem assim, mas a imprensa fica mostrando essas notícias todo dia, e aí eu me pergunto, então o correto é a gente fechar os olhos para a realidade, é fingir que não tem ninguém morrendo? Ou o correto é que nós, homens públicos, que temos essa obrigação, enfrentemos os problemas de frente e apresentemos a solução? Eu não tenho a caneta de presidente da República, mas com o meu cargo de mandato, com o meu mandato de deputado federal, eu vou até no limite, onde ele permite, e faço aquilo que é possível. Então eu deixo aqui o meu repúdio a esse canalha, mau caráter, a esse ser nefasto chamado Paulo Guedes, que depois de falar que o brasileiro é vagabundo, que auxílio é coisa para vagabundo, que o povo não quer trabalhar, falou que agora que o povo está vivendo demais, está querendo viver 100 anos, e para fechar com chave de ouro, que tem até filho de porteiro fazendo faculdade. O que me acalenta é a minha fé em Deus de que esse momento vai passar. E que você, Paulo Guedes, você também vai passar. E a história vai te julgar. Você vai passar para a história como um homem nefasto, como um homem mau, como um homem preconceituoso, como um homem que tentou atrasar o nosso país e que tentou tirar a única coisa que a massa mesmo, que compõe o que a gente chama de povo desse país tem, que é a dignidade. Você tentou, mas você não vai conseguir tirar a dignidade do nosso povo, você não vai conseguir tirar a esperança do nosso povo, porque o povo brasileiro é aquele que lembra, como diz o ditado, não desiste nunca. Esse é o meu recado para o ministro Paulo Guedes. Pessoal, só fazer mais um comentário aqui. Eu fiz uma live essa semana também, desabafando sobre isso, sobre a falta de pauta, né? É inacreditável o que está acontecendo. Falei sobre a minha frustração pessoal de como deputado federal tá assim, enquanto o povo tá morrendo, eu tô assim,
porque eu não posso pautar as matérias, porque quem pauta as matérias é o presidente da Câmara, porque quem decide é o presidente da República, porque quem manda no Senado é o presidente do Senado. E nós estamos como aqui em Brasília? De braço cruzado, tranquilo aqui. Salário em dia, tudo em dia, nunca atrasou um dia sequer. Salário bom, que dá para manter um bom padrão de vida. Em dia, plano de saúde, tudo tranquilo. E o povo se lascando, o povo se ferrando, o povo morrendo todo dia, faltando insumo, faltando respirador, faltando médico, faltando auxílio, faltando vacina, faltando tudo. E o Congresso Nacional, ao qual eu faço parte, está parado, sem dar nenhuma resposta para o povo brasileiro. Votando matérias inúteis, votando matérias que não têm relação com o Covid, né? Em vez de todo mundo se juntar, se unir, deixar a política de lado e unir forças, porque cada vida salva é como se a gente tivesse salvado o mundo inteiro. Esse é o Congresso que eu faço parte. Esse é o Congresso que eu faço parte. E por mais que eu esteja fazendo a minha parte, por mais que eu esteja trabalhando, querendo ou não, eu sou parte desse Congresso omisso, que está virando as costas para o povo quando o povo mais precisa. E essa é a minha frustração. Mesmo, tipo assim, não adianta você ser um belo jogador de futebol se o time não rende e o time perde. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte, eu sei que eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, mas eu sou parte de um time chamado Câmara dos Deputados e esse time não está jogando bem, está deixando a desejar. Essa é a minha frustração e eu quero dizer para vocês, às vezes vocês dizem, o André está participando de poucas lives, por que você tem postado menos? Porque simplesmente as matérias que a gente está trabalhando, e a gente está trabalhando. Quando eu digo braços cruzados, eu estou dizendo em relação ao problema da Covid, as pessoas que estão morrendo. A gente está trabalhando, mas a gente está trabalhando em matérias que não têm relação direta com o problema do Covid-19, que eu acho que deveria ser o foco de todas as atenções nesse momento. É como eu tenho dito em algumas entrevistas, eu tenho dito o seguinte, olha, responsabilidade fiscal, austeridade, todo esse discurso, ele vale em qualquer momento, menos durante uma pandemia em que as pessoas estão morrendo de Covid e de fome. Nesses momentos não dá para falar. Sabe, é hora de salvar vidas e depois a gente vê como que a gente vai fazer para unir forças e nos reerguermos de tudo isso que a gente está passando. Então, queria comentar sobre isso novamente, que eu já tinha falado em outra live, a falta de pauta, a falta de discussões relacionadas ao Covid. Muita gente me perguntando também sobre as expectativas para a CPI da Covid. Eu espero que ela dê resultados e eu estou me lixando se vai ferrar governo, se vai ferrar oposição. Eu quero que quem deva, pague. Tem um ditado que diz o seguinte, quem não deve, não teme. Eu não devo. Eu sempre disse, aqui em Brasília, aqui na Câmara, tem uma máxima que fala o seguinte, quando eu comecei como deputado, os colegas com mais tempo de casa falavam assim, olha, Janones, dá uma dica para você que está entrando agora, nunca assine um pedido de CPI, porque CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Isso é um ditado popular aqui na Câmara. Eu sempre fiz a postura contrária. Eu assino todo o pedido de CPI, não me interessa contra quem é. Eu apanhei muito quando eu assinei a CPI para investigar a Lava Jato, e eu falava, eu quero que investigue a Lava Jato, o PT, o PMDB, o Bolsonaro, quem for, não me interessa. E o dia que aparecer um pedido de CPI para investigar o André Janones, eu vou ser o primeiro a assinar, porque eu não devo. Quebra meu sigilo fiscal, quebra meu sigilo bancário, quebra meu sigilo telefônico, não vai olhar, não vai achar nada. E as pessoas conseguem ver isso aqui, ó, nos olhos, quem está falando a verdade e quem não está. Então, eu quero que a CPI coloque todo bandido na cadeia. Eu quero que caia a máscara de todo mundo. Eu tô me lixando se Bolsonaro vai cair, se ele não vai cair, se ele vai sair mais forte, se ele vai sair mais fraco, se ele vai ser impeachmentado. Eu tô me lixando, me lascando para Bolsonaro, para governadores. E os governadores? Ah, mas tem que investigar os governadores também. Tem. E se tiver roubando, que vai pra cadeia. Ah, mas e os prefeitos que vai pra cadeia? Que os vereadores vão junto, que os deputados federais vão junto, que os senadores vão junto, que todo mundo que estiver roubando vai junto. E que se achar alguma coisa contra mim um dia, que eu vá junto. É isso que eu quero que a CPI descubra. Quem não deve, como eu não devo, quer ser investigado.
Porque quando você não deve, você passar por um processo investigatório é como uma certidão de que você de fato não deve. Então eu quero e desejo que a CPI ferre com todo mundo que roubou. A minha fé em Deus é que todo mundo que foi cruel, que foi um monstro, de novo vou associar com Hitler, teve uma postura que eu acho que só Hitler até hoje na humanidade teve, uma postura tão diabólica. Eu quero que todas essas pessoas paguem, que tenham seus bens bloqueados, que vão para a cadeia. Esse é o desejo do fundo do meu coração para essas pessoas, para esses políticos. E de novo repito, estou me lixando para que de partido seja, estou me lixando para o resultado político disso. Aquele político que coloca a eleição dele, o mandato dele acima de vidas humanas, ele não merece estar na vida pública. Mandato, vida pública, não deveria nunca ser ocupado por covardes. Então, André, mas se tiver que assinar a hora que chegar, se criar a CPI da Câmara, ou se você estiver assistindo lá do Senado e falar contra o Bolsonaro, descobrir alguma coisa contra o Bolsonaro, eu vou descer o cacete, eu vou escancarar, eu vou chamar ele de bandido. Mas e se sair de um governador do PT, eu vou chamar de bandido. E se sair de um aliado do Lula, do Ciro, do Moro, eu estou me lixando. Janones, mas cuidado, porque se você bater aqui, pode te atrapalhar aqui, você pode não ter voto na próxima eleição. Eu estou me lixando também. Eu estou trabalhando. Política eu faço em ano de eleição. Ano de eleição eu vou fazer política, eu vou subir em palanque, eu vou pedir voto. Nós não estamos em ano de eleição. Primeiro motivo. Segundo motivo, se para ganhar uma eleição eu tiver que assistir gente morrendo todo dia e ficar calado, eu prefiro perder uma eleição. Porque então eu estou sendo um conivente com mortes, com assassinatos. Então eu não coloco o meu mandato acima dos meus princípios. E os meus princípios me dizem que o momento é de salvar vidas, custe o que custar. Pode custar o meu mandato, não tem problema. Eu vou dormir tranquilo, eu vou colocar a cabeça no travesseiro tranquilo se eu perder uma eleição ano que vem, mas sabendo que eu não me calei nesse momento. Agora, se eu for o mais votado do Brasil, independente do cargo que eu disputar, mas pôr a cabeça no travesseiro e saber que eu fui conivente com mortes de gente inocente, com roubo de dinheiro público, eu não vou dormir tranquilo. Então eu queria só deixar essa mensagem para vocês, para dizer que vocês contem comigo na CPI, tá? Mesmo ela começando no Senado, vou falar sobre o PL 2564 já. Mesmo ela começando no Senado, eu vou acompanhar e nós vamos denunciar o que tiver de errado, pode ser contra quem for, é aquele negócio, pau que dá em Chico, dá em Francisco, nós vamos para cima, se for instalada na Câmara, aí sai de baixo, que nós vamos pôr para quebrar mesmo, porque enquanto eu tiver vida, enquanto Deus me der saúde e eu estiver aqui nessa cadeira que vocês me colocaram, eu vou representar vocês. Só falar aqui rapidinho sobre o PL 2564, que estabelece o piso salarial para enfermagem. Já gravei um vídeo direcionado aos senadores, aos profissionais de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, aos técnicos, e dizer que a gente começa agora uma pressão para os senadores apoiarem o projeto, e assim que ele chegar na Câmara dos Deputados, aí, mais uma vez eu falo aí, a briga é conosco, lá também a gente vai brigar para ser aprovado. Quero dizer para vocês da enfermagem que hoje eu tenho uma rede social, somando todas elas, com quase 12 milhões de seguidores. É uma voz ativa. Além dessa rede social, eu tenho um mandato concedido pelo povo mineiro de deputado federal, onde a gente tem voz através dos meios de comunicação, através das redes sociais que eu já citei, da tribuna da Câmara dos Deputados, e que vocês contem com essa voz, que essa voz é de vocês, porque vocês são heróis. A pandemia mostrou que vocês são heróis. E é hora da gente fazer valer os direitos de vocês, de quem está arriscando a vida na linha de frente. Então a luta de vocês é mais do que justa, é mais do que digna, tá? E me usem, no melhor sentido da palavra possível, me usem à vontade para dar visibilidade para a luta de vocês e para que o projeto, o PL 2564, seja aprovado, tá bom? Programa de renda básica, né? A gente vem defendendo há algum tempo uma renda mínima para o povo brasileiro. Diziam que eu era um louco, que eu era um demagogo, um populista. Agora o governo já começa a sinalizar que vai aumentar o Bolsa Família, né? Mas esse é só o começo. Eu vou provar
e com a força de vocês, eu vou instituir um programa de renda básica para o nosso país, para as pessoas mais pobres desse país. Quem quiser duvidar, pode duvidar. Quem quiser rir, pode dar risada. Agora, você que acredita e confia na força de Deus e do nosso trabalho, guarde esse trechinho desse vídeo que um dia você vai ver e vai falar, bem que você falou lá atrás, André, que um dia um programa de renda mínima para os brasileiros seria realidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e qualquer novidade, volto ao vivo, direto de Brasília aqui, junto com todos vocês. Valeu, abração, tamo junto, que Deus os abençoe e que esse momento passe logo.